da saúde. Eu falei, não, Lu, dessa vez sou eu, né, Luiz? Foi, a gente teve que aguentar a Nath aqui. Pois é, aguentar a Nath aqui é difícil demais. Eita, pô, é uma alegria imensa que ela tem, né? E alegria total, um beijo, Nath Batista, também aqui por ter cuidado pra gente durante essa semana. E hoje nós temos dois aqui, dois pesos pesados, né? Porque são assuntos urgentes, tem que ser os dois, não pode aqui, passar de juntar hoje. os dois aqui hoje no programa. Juntar os dois, Apresenta pra gente os nossos o convidados. prefeito de Porto Nacional, o Ronivon Maciel, e o doutor Juvenal Kleber, advogado eleitoral, né? Então, são os quentes. Porto Nacional teve a queda lá na rodoviária, né? Aquele temporal do final de semana, né? E o doutor Juvenal vai falar sobre a questão das sobras eleitorais ali, que pode mexer com algum deputado na Câmara dos Deputados, aquela decisão de sexta-feira do Supremo Tribunal Federal, né? Boa tarde, prefeito. Boa tarde, doutor Juvenal. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Léo. Prazer poder estar aqui novamente com vocês. Obrigado. Boa tarde, doutor, Léo. Boa tarde, Luiz. Doutor, mais uma vez, então, a gente tem agora esse coeficiente eleitoral em pauta, né? E o senhor já tinha, inclusive, antecipado para a gente aqui do que poderia acontecer. E começou a acontecer aquilo que você já estava prevendo? Exatamente. Primeiro, boa tarde a todos. Exatamente, Léo. Esse aqui é a questão, né? Há um ano atrás, acredito nós falávamos aqui sobre esse assunto, né, Luiz? E nada do que foi decidido para nós foi surpresa, até porque o ambiente jurídico que a gente já via lá no STF, sabíamos já quem era contra e quem era a favor, isso dá para você antecipar, gente que é militante, né, nas cortes superiores. Então não foi surpresa essa decisão e agora vamos aguardar as consequências, né? Só para antecipar, Luiz, após a publicação do acordo, o STF vai oficiar o TSE sobre a decisão e o TSE vai fazer as recontagens oficiais, da qual nós já sabemos também que provavelmente 7 novos deputados federais ingressarão lá na Câmara Federal. 7 em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil. Aqui no Tocantins nós temos um caso específico. Um caso, se nada acontecer de anormal, e no Brasil tudo é possível, nós sabemos disso. Deputado Lázaro se retirará e entrará o deputado Thiago Dimas. Doutor Juvenal, eu conversei hoje com o ex-deputado lá de Araguaína, o... Thiago Dimas? Não, o Célio Moura. Célio Moura. E ele me dizia o seguinte, que essa decisão do Supremo, ela vai atingir, lá na terceira fase das sobras, ela vai atingir todos os partidos, ou seja, e não ficaria só usou aquele critério de 80-20, lá nas terceiras sobras, ela terminaria beneficiando também o candidato do PT, porque a federação PT e o PP e o PP, né, o Podemos. A federação do PT é com o PV. A federação do PT e o Podemos, sim, eles tiveram mais sobras eleitorais que os demais. E aí, além do Thiago Dimas, assumiria também o Célio Moura e cairia, além do Lázaro Botelho, cairia o deputado Eli Borges, que é do PL. Qual a avaliação que o senhor tem disso? Luiz e Léo, e meu prefeito Ronivon, grande político, por sinal, aproveito aqui para dizer isso, porque sou prova mais do que... Aliás, nós do estado de Tocantins que acompanhamos a política, do bom trabalho que o Ronivon vem fazendo, tanto que foi reeleito. Né? Obrigado. Como é que se vê? A ação que gerou essa adesão é do Rede. O Podemos, posteriormente, vendo o andamento desse processo, pediu para participar e foi aceito. O PT não participou no processo. Então, o que deve fazer o PT, no meu ponto de vista, após a publicação do acordo, pegar a cópia, oficiar a Executiva Nacional do PT da Federação, oficiar ao TSE para fazer esse tipo de cobrança e para ver essa possibilidade. Eu, particularmente, acho que isso pode não acontecer por um simples motivo. Essa decisão ela foi estritamente falando sobre a segunda sobra. Outro assunto não foi debatido. Ali não foi debatido uma terceira sobra. Ali não foi debatido quais são os partidos que tiveram mais votos do que o outro na soma total. Então, esse assunto levantado pelo deputado Célio, ele terá que ser respondido diretamente, não precisa ser através de uma ação, um ofício, através de uma consulta também do próprio executivo do PT ou da federação.
Luiz, Então, queria aproveitar e perguntar ao prefeito, como político, prefeito, se vocês sempre tiveram dúvidas, e o senhor já foi candidato a deputado estadual também, em outras candidaturas, dá dúvida para quem é candidato, esse negócio de sobra, de saber se ele foi ou não foi, ou às vezes você perde um mandato porque você não entrou no coeficiente, etc. Ou outro que tirou menos votos é eleito, no caso, vereadores que tiveram lá, por exemplo, tem vereadores eleitos lá em Porto, acho que 3 ou 4, tiveram menos vereadores, menos votos do que aquele que deveria estar na vaga. Como é que é para vocês políticos isso? Com certeza é um sistema, né, que você precisa, claro, que fazer todas as conferências, mas sempre há, né, uma explicação, principalmente o doutor Juvenal, ele sabe que geralmente uma candidatura, principalmente do executivo, ele tem contato, né, com a parte mais técnica, faz todo os esclarecimentos. Tem pessoas que têm menos informações, às vezes não entendem o processo. E aí, a gente sabe que quem faz a matemática, né, de uma certa forma, é a parte eleitoral, né, a justiça eleitoral que faz. Então, as partes, claro que depois tem que fazer a conferência. Mas a regra em si é muito clara para a gente, né, como funciona, né, a dinâmica e aí a credibilidade que a justiça sempre teve. Tanto que o questionamento que houve agora, a justiça, de certa forma, se caso houve o erro, como já está mais quase que materializado, né, com certeza vai reconhecer e voltar atrás, mas sempre prezando pela legalidade, né? Doutor Juvenal, aquela esse ano entra em vigor aquela mini-reforma, né? Assim, as eleições de 2026 já serão com aqueles critérios da mini-reforma, né? O que o senhor disse aí atrás significa que, por exemplo, o deputado Thiago Dimas, o direito dele já seria garantido líquido e certo. E o direito do Célio Moura teria que ser reivindicado. Sim. Certo? Veja bem, essa decisão, ela atinge também, por exemplo, as Assembleias Legislativas, a Câmara de Vereadores? Boa pergunta, Luiz. Mais uma vez. Vamos lá. Eu vou dar um ponto de vista meu. Explico por quê. Eu acho dificilmente vai atingir. Porque nós temos... A partir do princípio que nós temos 24 vagas de deputado estadual, geralmente, até para que todos saibam, e todos já sabem também, porque todo tocantinense é político, né? Todo mundo entende um pouco, né? Você tem hoje, legalmente, você tem 3 chances de você entrar. Diretamente, atingindo o coeficiente, na segunda sobra e na terceira. Os deputados estaduais, pelo número de vagas, dificilmente eles chegam na terceira, que é o que foi decidido agora pelo STF. Tanto as câmaras quanto as assembleias legislativas, dificilmente eles chegam numa terceira sobra. Então, por essa razão, por essa razão, aqueles deputados que já foram escolhidos, eles ou entraram diretamente no quociente eleitoral, atingiu, foi eleito, ou entrou na primeira sobra. Dificilmente eles chegam na segunda sobra. Então, por essa razão, particularmente, respeitando, obviamente, quem entenda o contrário, eu acho que não pegará nem as assembleias, muito menos as câmaras. Juvenal, quando a gente percebe que pode haver a troca de um deputado, no caso o Tocantins tem uma real, como o senhor explicou, essa possibilidade, mas outras no país, alguém está saindo no prejuízo, né? Nesse momento, a gente percebe que o deputado que está 2 anos sem o seu mandato, pegou um prejuízo. De quem é a culpa desse prejuízo? É de quem não fez a conta correta? Como é que o prefeito acabou de dizer? A gente segue direitinho, a gente sabe que tem uma contabilidade, mas a gente fica refém disso. Então, agora, a pessoa que ficou 2 anos sem legislar, podendo ser o deputado, como é que fica isso? E quem é a culpa mesmo? Eu quase lhe responderei, Léo, aproveitando aqui a presença do nosso prefeito Onivon de Porto Nacional, porque não se faz na política, no direito eleitoral, uma conta para trás. Se faz uma conta para frente. Se você fosse reivindicar qualquer dano nisso daí, você teria que partir do princípio de que o TSE, a Justiça Eleitoral, em 2022, ele tinha um entendimento. E essa regra, e essa ação interessante dela, é que essa ação do Rede é de 2021. Foi logo depois que a própria Câmara Federal editou uma lei modificando o sistema de sobras, é que o Rede entrou em 2021, mas só vieram a julgar agora. Então, é sempre assim, é partindo para frente, nunca para trás. Então, respondendo diretamente, não tem o que reclamar. Apenas tem que a Justiça Eleitoral chamando, toma-se posse e trabalha-se esse ano. E o ano que vem temos novas eleições. É uma confusão danada, né? Porque, salvo engano, o TSE decidiu, ou foi o STF que decidiu sobre essa mesma questão, justamente o contrário, né? Ou seja, não aplicar a mini-reforma naquela época, não é? Mas outra coisa que precisa ser bem explicado, é um direito que eles têm.
porque isso está na Constituição, está na regulamentação, no regimento do próprio tribunal. Não é? Existem leis que passam a vigorar imediatamente e existem leis que passam a vigorar posteriormente. E por quê? Porque a Justiça Eleitoral tem um princípio, tá, que não pode ser, os candidatos e os partidos não podem ser pegos de surpresa. Então, por isso é que, normalmente, a lei para vigorar numa eleição, ela tem que ser votada ou ela tem que ser respeitada a decisão de cortes supremas, no mínimo um ano antes das eleições. Agora, Juvenal... Normalmente, estou dizendo que sempre é. As eleições, a gente vê o Tocantins, por exemplo, poucos candidatos, aliás, praticamente nenhum candidato conseguiu o quociente eleitoral para se eleger. Eles vão ser eleitos pelo quociente partidário ou pelas sobras, né, que ficam. Não seria mais fácil ser eleito aquele que tivesse mais votos? Sim. Só que para isso nós teremos que mudar o quê? O nosso sistema eleitoral que vive no Brasil. Por isso que a gente já viu possibilidade de ser mudado esse sistema, passando a ser distrital. Não é? O que é o distrital? Você tem um candidato, por exemplo, que mora no seu bairro ou na sua região. Não é? Existir uma lista de pessoas daquilo ali e os mais votados entrariam diretamente. Mas o vigente não. O vigente tem um sistema do quociente eleitoral, então aquele que vai direto, e como nós precisamos preencher as vagas, não podem ficar vazias, aí entra um sistema das sobras. Mas o correto, no meu ponto de vista, sempre foi esse, porque é difícil você entender. Nós já tivemos deputado federal aqui de Miracema, o ex-prefeito Rainel, com 1.500 votos, assumindo cargo na Câmara Federal, em detrimento de outros que tiveram 40, 50 mil. É culpa dele? Não, é culpa do nosso sistema. Nosso sistema precisa ser aprimorado. Mas não sei se os políticos, aí já vou deixar com o professor Ronivon, né, que é político, que é professor da área, dizer se eles próprios querem. Porque eu não vejo lá na Câmara Federal e no Senado alguma vontade de fazer essa modificação. Mas eu acho que até as pessoas, os próprios candidatos que não ficam satisfeitos com os resultados, vão forçar aos nossos legisladores, hora menos hora, tratar desse assunto com a maior seriedade. Luiz, talvez o Lázaro, lá de Araguaína, vamos ver com o benefício do destino agora, porque você conhece mais a história política do que eu. No passado, ele chegou a perder o cargo, inclusive pelo o deputado que você falou o nome agora, do PT? Célio Moura. O Célio Moura, que tinha tirado mínimos votos e chegou a ser eleito em razão do coeficiente também. Né? Em contrapartida, o Lázaro tinha realmente uma votação muito expressiva. Foi o contrário agora, o Lázaro caiu, né? Realmente. Mas o deputado Lázaro, ele está muito tranquilo a relação, pelo que eu converso com os partidos. Sim. Essa relação, o deputado Lázaro não está assim, resistindo muito nessa questão do deputado Thiago Dimas aí. Inclusive o Thiago Dimas também tem evitado, está tranquilo para essa relação, né? Agora, por Nacional não está muito tranquilo, pois né? E a rodoviária, o que aconteceu? Então, primeiro eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, né? E que bom estar aqui do lado do Juvenal, que é uma referência para nós, né? Então, eu quero agradecer também pela oportunidade. Dizer que nós que estamos à frente de qualquer tipo de administração, seja ela menor ou maior, né? Nós estamos aí, de certa forma, né? Temos que estar preparados para qualquer eventualidade. E lá em Porto aconteceu, né, esse incidente esse final de semana, e de uma certa forma a parte mais a questão fenomenal, na questão da natureza, que ocorreu, inclusive com várias quedas de árvores, né, inclusive há também outros municípios como Monte do Carmo, Silvanópolis, Brejinho, nós tivemos esses incidentes, né, infelizmente a nossa rodoviária, que ela, de uma certa forma, ela foi construída, né, também preparada, né, você pode ver que ela é uma rodoviária que sabia aquele ambiente, aquele espaço lá, um espaço realmente que recebe altos índices de ventos, né, com alta velocidade, justamente, né, então é uma parte aberta e por isso que ela é bem cabeada, né, e tudo, né, justamente com essa finalidade. E aí a gente vem acompanhando de fato, a rodoviária, existe essa manifestação da parte da população, da Câmara Municipal, dos órgãos fiscalizadores, né, com o próprio Ministério Público, a nossa gestão vem acompanhando de perto. Nós, de fato, um prédio que precisa realmente de reforma. Porém, o acompanhamento no dia a dia, ele estava sendo feito, né? A gente percebe ali que essa eventualidade ela aconteceu pelo fenômeno natureza. Hoje quem administra a rodoviária é a própria prefeitura ou não? Porque tem cidades que é a maçonaria, tem cidades que é o governo. A maçonaria, lá no caso de Porto, é a maçonaria, né? Mas essa parte administrativa, né?
essa parte de manutenções menores, como questão azedinha hidráulica, uma elétrica, né? A parte da limpeza. Então, na parte de infraestrutura, a gente já vem debatendo, né? Inclusive está dentro do nosso caderno de projeto, já tem parlamentares que vêm se manifestando há um bom tempo em relação ao aporte de recursos, né? O senador Eduardo Gomes foi um desses que já se manifestou várias vezes, inclusive ele passa lá sempre, porque ele tem o hábito de andar de carro, e sempre ele passa lá, inclusive ele foi, na época, como deputado federal, que ajudou, né, a colocar recursos para a execução da construção daquele terminal rodoviário. Então aquela obra, ela é municipal, então? Ela foi feita municipal na gestão do prefeito Paulo Mourão, né? Então ela é uma obra de 2007, 2008, no entanto a gente sabe que já são quase 20 anos, né, de uma obra construída, no entanto a gente nunca enfrentou esse tipo de incidente, mas infelizmente, né, a gente ocorreu. E como já é um trabalho que a gente também já vinha fazendo em relação à questão do recurso, agora o quanto antes a gente precisa realmente fazer a devida reforma, né, para que a gente consiga realmente fazer essa manutenção. Como que você acha que vai fazer? Você já está buscando através de quais meios? Primeiro a gente, de certa forma, a gente tranquiliza um pouco, a gente não teve nenhum tipo de vítima, né, nenhum tipo de anormalidade, né, isso tranquiliza, mas não deixa de ser um alerta para que a gente consiga, enquanto poder público, né, dar todas as condições. Como a gente já vinha trabalhando essa questão do recurso, já alguns dias atrás o deputado Vicentinho Júnior já tinha manifestado também, né, inclusive nós estamos com a planilha já pronta aqui em relação à questão de recurso. Então, no acontecido, também recebi a ligação dele e ele garantindo, vou colocar o recurso que havia dialogado com vocês, né, com a Câmara Municipal e, com certeza, me coloca à disposição para colocar mais recursos e trabalhar também junto com os outros parlamentares. De forma mais específica, Ricardo Aires, deputado Tony Andrade, que são de Porto, mas a bancada, no geral, o deputado Gardinho também já me ligou, né, se pontificando, o senador Irajá, senador Eduardo Gomes e a senadora da bancada, né, a presidente da bancada, a Dorinha, para que a gente coloque recursos. Inclusive, amanhã, né, cedinho, vou amanhecer em Brasília, para que a gente consiga aí já dialogar os recursos da bancada que a gente já vinha discutindo e garantir esses recursos para que a gente consiga fazer. De antemão, nós já estamos trabalhando, como a lei permite, a questão do emergencial, principalmente pelo fator que aconteceu lá, da alteração em relação à questão do fenômeno da natureza, e a gente está tomando todas as medidas que são legais, né, que a gente consiga recuperar, né, de fato, o material, o que foi assim, danificado da parte de embarque e desembarque. É possível a recuperação, né, então a gente vai, com certeza, fazer essa recuperação, e aí a gente aguardar, né, com certa celeridade a questão da reforma num todo do nosso terminal rodoviário, que é, com certeza, uma referência para o Tocantins, né, porque é um terminal estratégico, está numa cidade estratégica e é um grande terminal que precisa realmente ter. Essa obra emergencial, vocês têm orçado ela em quanto, mais ou menos? No dia de amanhã, até amanhã, nós teremos já esse levantamento. A equipe já teve hoje pela manhã. Vocês tiveram o laudo da Defesa Civil agora só sobre a segurança. O laudo, nós recebemos o laudo no dia de ontem, né, domingo, a gente trabalhou sábado. Eu quero agradecer também o apoio do governo do estado, o governador Wanderlei Barbosa, colocou toda a sua equipe, principalmente a equipe da TR, nos acompanhando, né, dando todo o suporte para que a gente pudesse, né, no dia de ontem, finalizar também, justamente com a Defesa Civil, o laudo que nos deu as condições ainda do funcionamento, porque praticamente a parte danificada ela é separada da outra parte maior do terminal. Isso nos está dando as condições de uso, né, do terminal e também a questão também do acompanhamento, da TR, fiscalização, guarda municipal, sinalização, né, para que a gente consiga aí dar essa funcionalidade ao nosso terminal rodoviário. Prefeito. Então a gente, no dia de amanhã, a gente consegue fechar esse valor para essa recuperação. Prefeito, muita gente estava alegre, né? O pessoal que viajava para Brasília, para Goiânia, né? Que com a construção da ponte, a entrega da ponte, as pessoas passaram agora a viagem passa agora para o Porto Nacional, pela ponte. E antes não, era por Paraíso, demorava mais tempo, aquela coisa toda. Então era muito mais fácil, né? E aí os ônibus param em Porto, de lá para Goiânia, Brasília, né? E agora, como é que vai ficar? Os dois vão continuar parando lá na rodoviária? Vai continuar passando por Porto Nacional? Tinha uma opção de usar o terminal antigo, né? Aí vocês descartaram essa possibilidade. É isso que nós queremos garantir à nossa população e aos usuários, né, sobretudo do nosso Tocantins, que funcionamento da rodoviária terá, assim, essa normalidade. Como a gente falou, a TR, né, está presente conosco, né, justamente garantindo essa normalidade. Então a gente vai fazer a parte de embarque e desembarque pela parte da frente, que há, em parte, né, a cobertura. Teremos tenda para a questão de apoio também. Então, assim, há uma funcionalidade na normalidade, né, em relação à questão. Não vai ter essa experiência que houve, né, de estar qualquer tipo de
interrompimento, né, de funcionamento. Então isso a gente está garantindo, né, ao usuário que isso vai acontecer de forma normal e a gente vai dar todo o suporte e acompanhamento para que isso aconteça. Aproveitar aqui que o prefeito falou o nome de alguns da bancada federal, né? Assim, praticamente todos, pelo menos a gente vê essa união ali de ver como um desastre natural. Que não se via, né? Mas parece que o prefeito está bem na fita lá, então, com o federal. Ô, Juvenal, então esse probleminha que está tendo de coeficiente, de possibilidade de troca e tal, acho que não afeta muito não, acho que ele está bem nos contatos. Aí, Léo, você tira a habilidade. Aí você diferencia o tigre do gato. O Ronivon já foi já tem experiência com a política, já foi legislador, sabe como é que funciona, com as normas da legislação, está sendo agora do executivo. E tomara a Deus que por isso ele não pare, continue, que o Tocantins agradece e precisa de pessoas mais como o prefeito Ronivon. Respondendo sua pergunta, sim, isso não vai atrapalhar, não atrapalha. O que atrapalha é quando você não tem uma segurança jurídica. Quando a segurança jurídica chega, mesmo que tardia, pelo menos mostra, nós estamos há um ano praticamente da eleição, ano que vem, a partir de junho, já começam novamente os eventos políticos, com convenção e posteriormente com registro de candidaturas, então pelo menos hoje já sabe como é que vai funcionar para o ano que vem. Né? Mas em relação aqui ao prefeito Ronivon, ele sabe como é que funciona, ele conhece muito o bastidor. Eu podia até aproveitar, o Luiz, e fazer aquela pergunta para o Ronivon, acho que da última vez que ele teve, a gente estava muito falando ali da posse e não perguntou, né? Já que o prefeito já andou uns 2 meses do novo mandato, eu sei que só pode dizer que está meio cedo, mas já se falam por aí, né? Será que também essas chegadas aí já não são possibilidade do senhor, inclusive, o ano que vem, né? Buscar aí um novo mandato, talvez? Qual que é a ideia por enquanto ali? Já que por enquanto eu sei que o senhor está cuidando de porco. Então, agradeço pela pergunta e quero aqui dividir essa pergunta, essa resposta com você e deixar, né, de forma bem, assim, incisiva, né, que jamais haverá essa possibilidade, né? Eu preciso realmente honrar o compromisso que eu tenho com a população, né, que poder realmente cuidar desse mandato. São 4 anos que a população me confiou. Então é algo que o que eu tenho que falar para as pessoas, o que está muito no meu coração, né? Assim, de uma certa forma, inquietações para que eu consiga superar ainda esse primeiro mandato, né? Então essa hipótese ela vai ficar para frente, né? Por enquanto eu preciso cuidar, né, do compromisso que eu fiz com a população. A gente tem uma característica de poder andar muito, bater na porta das pessoas, pegar na mão, olhar nos olhos e pedir o voto. Né? Então as pessoas votou também no trabalho da gestão, mas eu tenho certeza, porque eu me conheço, né? As pessoas também votou também na pessoa do Ronivon, confiando a cidade na administração. Então eu vou deixar isso para... Vamos reforçar, né, e o compromisso que eu tenho também com outros parlamentares em relação à questão do apoio, né? E com certeza em 4 mãos, né, a gente vai fazer uma administração com certeza ainda melhor do que a primeira. O que você acha, Luiz? Olha, todo político diz isso aí. Agora tudo pode acontecer, né? O prefeito ele tem que administrar outras coisas também. Por exemplo, Luz e Mangues, né? Luz e Mangues tem um número grande de eleitores, né? E aí ele tem que administrar os filmes do vice dele é de lá, né? O vice dele é o Joaquinzão. Ele tem que administrar os filmes do pessoal de Porto, né? Porque aí, na hora que se ele renunciar, porque tem que renunciar para ser candidato, aí ele vai entregar Porto para Luz e Mangues, né? Porque o vice Joaquinzão que assume. Muda já uma conjuntura toda. Ele estaria... Mas está em casa. Mas a situação dele é mais tranquila do que a do Vanderlei, né? Sim. E o Ronivon ele tem uma grande popularidade em Porto, é lá de Porto, todo mundo, desde moleque, desde menino, cresceu na cidade. Quando tem problema ele ficar 2 anos ali paradinho até a nova oportunidade. Ele vai ser um grande deputado. Olha, primeiro a gente queria agradecer, né, o doutor Juvenal, sempre com as explicações do jeito que o povo entende, apesar de ter o termo jurídico e o conhecimento louvável que a gente sabe que o senhor tem. O senhor sempre procura, como a gente também faz como jornalista, né, Luiz, tentar trazer para a população entender de um jeito mais tranquilo números e letras e palavras que são mais difíceis. Muito obrigado pela sua vinda aqui.